noite, gente. Vamos chegando para mais uma live, nossas vivências. E hoje teremos uma convidada. Mandei já o convite para a Paty. Paty, já mandei o convite para você, tá? Flávio, meu amigo, tudo bem? Quanto tempo? É? Não tem nenhum pedido aqui. Paty, você mandou o pedido para mim? Oi, Paty. Paty, você não está recebendo o convite? Oi, amiga. Tudo bem? Oi, tudo bom? Que Não, prazer! deu Que prazer. certo, eu tentei, né? Deu certo. Tá me ouvindo direitinho? Ô, gente, vocês sinalizem aqui se vocês estão conseguindo ouvir nosso áudio. Não sei se aí no Rio, Paty, aqui tá, em Niterói, aqui tá chovendo muito forte. Tá o quê? Não entendi. Chovendo muito forte aqui. Aqui não tá, não. Ó, o Flávio falando oi. Gente, boa noite, gente. Saudades de vocês. Quanto tempo, né? Que a gente não tinha esse encontro. Aconteceram alguns imprevistos nas últimas lives, mas hoje deu certo, hoje é especial, né? E vamos começar a nossa live, gente. Nossas vivências, e hoje o tema é combate ao capacitismo e empoderamento. E não poderíamos deixar de chamar, é lógico, a nossa querida Patrícia Loretti, do perfil Janela da Pati. Ela que é consultora em capacitismo, especialista em acessibilidade, inclusão e diversidade. Para quem não me conhece, eu sou a Fabiana Naomi, sou uma mulher branca, cabelos longos, lisos e pretos. Estou sentada numa cadeira de rodas motorizadas, porque eu tenho uma tipo 2. Estamos aqui, então, com a Patrícia Loretti e vou passar para ela se apresentar, né? Fazer sua autodescrição. Posso falar? Porque cortou um pouquinho e eu te perdi. Pode falar? Primeiro, quero dizer que é um prazer estar aqui conversando com você. Obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho de sempre, pelo respeito com o meu trabalho. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Patrícia Loretti. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelo comprido, liso, preto. Uso óculos de grau em formato quadrado. Estou com um brinco marrom com dourado. Um batonzinho que era para ficar vermelho, mas estou vendo na tela que não está vermelho. E estou com uma blusa marrom também. Atrás de mim tem uma parede vermelha listrada de branco. E estou numa cadeira de rodas, eu tenho AME também, tipo 2, igual a Naomi, só que não dá para aparecer aqui, né? E é isso. Sobre isso, né, gente? Eu e a Paty, nós temos a mesma condição genética, somos mulheres, né? Praticamente da mesma idade, e estamos Uhum. aqui, trabalhamos nosso perfil sobre a causa da inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência. E hoje, Paty, sendo o Dia Nacional da Criança com Deficiência, conta pra gente um pouquinho como foi a sua infância, sendo uma criança com deficiência. Então, a minha infância, eu acho que ela foi muito mais difícil pela falta de recurso financeiro
e do que pela deficiência, porque eu tive meu diagnóstico com 6 anos e a gente começou imediatamente a fisioterapia, mas por eu ser uma criança muito pobre, daquelas crianças que foram apadrinhadas, que recebiam presente uma vez ao ano de um padrinho que não conhecia, foi muito difícil por isso, porque a gente não tinha recurso nenhum, era muito pouco. Mas o legal da minha infância é que toda a minha família morava no mesmo sítio. Então eu cresci com 15 primos. Então isso foi legal, essa convivência. 15 primos juntos, assim, no mesmo sítio. Então, essa Muito parte da minha infância foi gostoso. legal. Oi? Muito gostoso, né? Tá um monte de Sim, criança junto, brincando. Mas assim, aí, sim. né, você sentia, tinha diferença ou você brincava do jeito que você conseguia com seus primos? Como que é? Você Eu, tinha brin... uma interação? eu brincava do jeito que eu conseguia, mas tinha aquele período, né? Fisioterapia, cirurgia. Eu não sei com você, mas no meu caso eu fiz muitas cirurgias, inclusive a cicatriz que eu tenho na minha perna, eu não sei do que foi. Então, assim, eu acho que fizeram muita coisa errada comigo também, por não saber direito o que eu tinha. Então, eu perdi muito tempo nessas questões de fisioterapia, de cirurgia, mas eu brincava, eles me sentavam numa cadeirinha de plástico e me levava. Foi gostoso nesse aspecto, assim. Por isso que a gente fala que é importante, né? A gente já até falar sobre, né, a deficiência com as crianças, porque elas têm essa questão da inocência e é tão pura, e às vezes elas também não enxergam a nossa deficiência, só entendem que às vezes a gente brinca de um jeito diferente, né? Sim, é verdade. Mas E eu vivi, assim, sem entender muito da minha deficiência. Eu já fui entender, eu tinha 15 anos, que eu fui. Por que eu entendi da minha deficiência? Que eu fui uma consulta, aí o médico usou o termo degenerativo. Aí eu cheguei em casa, peguei o dicionário, porque eu sou da época do dicionário, peguei o dicionário e abri e procurei o que era degenerativo. Aí eu vi que era algo que piorava. E aí que eu fui ter a noção de que eu não iria andar, porque a tendência era a progressão de uma forma negativa, né? Da deficiência. e como que foi assim a sua introdução escolar? Ah, isso foi um pouquinho mais complicado, porque eu não aceitava usar cadeira de rodas, e aí minha mãe me colocava, sabe, em casas que dão aula de reforço? A minha mãe me Uhum. colocava. E aí, quando minha mãe me colocou, e uma dessas pessoas falou assim para minha mãe: mãe, leva sua filha para uma escola regular, porque a sua filha não tem nenhuma questão cognitiva. Ela aprende tudo. E aí eu fui para terapia com 9 anos, aceitei a minha cadeira e minha mãe se sentiu confiante de me levar para a escola. Então eu fui para uma escola municipal. Eu saí de algo bem pequenininho, que era casas de pessoas que davam aula de reforço, para uma escola municipal de um bairro pobre. Foi bem assustador, mas o mais assustador foi que a diretora não quis me receber. Falou que não tinha condições, a escola não tinha estrutura, que não dava para me receber. Então, a minha mãe voltou no centro de reabilitação e chamou a assistente social para ir até a escola. E aí a diretora foi meio que obrigada a me receber. Só que a escola ficava a 2 quilômetros da minha casa. Minha mãe me levava a pé. Levava e buscava. E era um sol do Rio de Janeiro, né? 40 graus, assim. Eu, eu digo que ali eu vivenciei o capacitismo pela primeira vez, sem entender o nome, não existia, a gente não dava o nome, mas ela olhou para mim, a diretora olhou para mim e me classificou como: eu não posso receber, você não vai conseguir aprender, só de me olhar na cadeira. E ela não fez nenhum teste comigo, porque eu já cheguei na escola já sabendo ler e escrever. Então, ela não fez nenhum teste para que pudesse me passar na nossa época para a terceira série, né? Então, além de eu ser a única criança com deficiência da escola, eu era a mais velha da turma. E isso me incomodava muito. Tanto é que eu tinha necessidade, quando alguém me perguntava qual série você está,
Eu falava, olha, eu tô na alfa, mas eu nunca repeti não, tá? Eu tenho essa idade porque eu entrei atrasada. Então, apesar de eu ser uma criança ainda com 9 anos, eu já era bastante idosa para alfabetização, com quase 10 anos de idade. Mas foi isso. Então, não foi tão fácil para eu estudar, não. Olha, temos várias pessoas aqui, a Ariane, minha amiga também, a Júlia Maria, Rômulo Pinto, várias pessoas aqui, a Maurício Maceu, muitas pessoas que vieram aqui para assistir a live com a Patrícia Loretti, hein? Ai, Muito gente, legal, um né? beijo para vocês. E aproveitar e pedir para vocês clicarem na setinha, encaminharem a live para as outras pessoas, né? Porque vai ser um bate-papo bem legal. Sim, deixem as perguntas aqui, se a gente conseguir, se tiver tempo, a gente vai fazer as perguntas para a Paty também. E, Paty, sabe que eu também, né? Quando eu comecei a minha instrução escolar, foi também na casa de uma professora, foi na casa dela, e ela falou para minha mãe assim, não, ela é muito inteligente, né? Você tem que levá-la para uma escola convencional também. Eu e minha irmã, que eu também tinha uma irmã com ano, tipo dois, né? Então, foi assim. Mas depois, assim, foi bem legal, assim, não senti, não vivi o capacitismo, ou não percebi, né? Porque eu era também, tinha a inocência de uma criança, esse capacitismo na escola. Eu brincava, eu fazia de tudo. Mas eu queria te perguntar também, você sendo especialista, né, em capacitismo, como poderíamos definir? Porque tem muitas pessoas que estão aqui que às vezes não sabem o que é capacitismo, né? Definir de Tá, uma forma prática, assim, para eles. tá. De uma forma bem didática, o capacitismo é o preconceito e a opressão que a pessoa com deficiência sofre por ter a sua existência relacionada à incapacidade. Então, as pessoas olham para uma pessoa com deficiência e, antes de qualquer coisa, já pensa, incapaz. É como se tivesse colar escrito na nossa testa, incapaz. Incapaz de amar, incapaz de aprender, incapaz de trabalhar. Então, tudo vai sendo muito mais difícil porque as pessoas olham para a gente e atribuem para a gente essa característica da incapacidade. Boa noite, Pedro. Então, o capacitismo, ele está para a pessoa com deficiência, assim como o racismo está para a pessoa preta, assim como o machismo está para a mulher, ou seja, é uma forma de opressão que vai nos excluindo na sociedade e minando os nossos direitos como cidadãos. Por exemplo, a gente paga imposto como qualquer pessoa, mas a gente não consegue frequentar todos os lugares, como as pessoas sem deficiência. Entende? Então, assim, o capacitismo, de forma bem didática, é o preconceito e a opressão que quem tem deficiência sofre. E ele pode ser de várias maneiras. Ele pode vir através de palavras, às vezes até de elogios, tipo assim, parece, né? Tipo que parece elogios. Você nem tem cara de deficiente. Parece um elogio, né? Mas quando a gente pensa, o que é ter cara de deficiente? Que as pessoas ainda falam errado, né? Usa a palavra deficiente, a gente sabe que é pessoa com deficiência. Mas o que é ter cara de deficiente? É estar sujo? É ser feio? Sei lá, o que é? Porque isso não é um elogio. Porque a gente entende que na cabeça da pessoa você está muito bem para ter deficiência. Porque na cabeça dela, quem tem deficiência não pode estar linda assim como você está. Você está muito bonita. Obrigada, você também. Ô, Paty, deixa eu te falar sobre essa questão voltando um pouco do capacitismo. Você, além da escola, você enfrentou ou enfrenta o capacitismo de que forma? Olha, Que mais, não. O capacitismo. Oi? que mais assim O, capa... pode falar. o capacitismo, um desenho que representa um emoji, que representa muito o capacitismo, é o polvo. Porque tem os vários tentáculos, né? E o capacitismo, ele atinge a pessoa com deficiência de várias maneiras. Então, eu já fui vítima de capacitismo linguístico, sendo chamado de aleijada. Eu fui vítima, ano passado mesmo, muito forte de capacitismo religioso. Eu estava comendo com a minha família, não estava passando na rua como sempre aconteceu.
eu estava comendo, eu fiz um Reels sobre isso, quem quiser depois vai lá na aba Reels, do Janela da Pátria, eu tô com uma blusa amarela, e um senhor veio e me catucou, eu olhei para ele, e ele falou, eu vou rezar para você, para Deus te curar, alguma coisa assim. Eu sou sempre muito simpática, virei para frente, continuei minha conversa, nem dei ideia. Aí ele falou, porque na igreja tal, alguém levantou da cadeira. Ou seja, as pessoas acham que eu preciso ser curada e a minha existência incomoda elas, mesmo que eu esteja comendo uma mesa com a minha família. Então, já fui vítima de capacitismo linguístico, de capacitismo religioso, de capacitismo institucional, que é esse que acontece dentro das instituições, dentro de centros de reabilitação, quando eles querem, não entendem que você também fica cansada, que te cansa, ou dentro de escola, ou dentro de alguma repartição pública, quando você é atendida do lado de fora, também é uma forma de capacitismo. Então, já fui vítima de capacitismo de todas as maneiras. A diferença é que antes eu não sabia nomear. Agora, hoje eu sei o que é capacitismo. Então, já fui de várias maneiras. Inclusive, a ONU tem um capacitismo que é o único que tem nome criado pela ONU. Que a ONU, em 2016, disse que existe o capacitismo associativo. O que é o capacitismo associativo? É o capacitismo que a gente sofre, mas que recai sobre uma pessoa que tem algum vínculo com a gente. Por exemplo, um homem sem deficiência que namora uma mulher com deficiência. Geralmente eles falam, ele não tem ereção, é por isso que ele está com uma mulher com deficiência. Ou, ela deve ser muito rica, por isso que ele está com ela. Ou mesmo de um outro jeito. Por exemplo, ano passado, eu lá no Espírito Santo com a minha família, e a gente saiu para almoçar, já era 2 horas da tarde, e meu cunhado ligou para um amigo e perguntou, o restaurante que fica em tal lugar. Aí o amigo falou, e eu disse assim, você perguntou para ele se tinha acessibilidade? E meu cunhado falou, não. Eu falei, essa pergunta vai fazer toda a diferença. E foi dito e feito, quando a gente chegou, tinha um degrau enorme, que tinha que ser de fato carregado. E aí, nós 6, estávamos em 6, não só eu fui impedida do meu direito de comer em um lugar, como todos os outros 5 que estavam comigo. Então, isso também é uma forma de capacitismo associativo. Quando outras pessoas, falando da linguagem bem popular, outras pessoas pagam um pato por estarem com você. Entendeu? Isso daí eu não sabia, tá vendo? Sim. Aprendendo com a Patrícia Loretti, gente. Isso, Olha, antes eu vou fazer uma pergunta para eu não esquecer, porque essa não está aqui na matéria, mas eu quero saber assim, esse capacitismo que você fala, qual que mais te marcou? Mas antes de você responder, o Pedro Costa fala assim, eu odeio o termo deficiente. Desde que eu descobri que o termo correto é PCD, eu só uso ele. O termo correto é pessoa com deficiência, né? O PCD, a gente está começando a enfrentar um problema agora, porque as pessoas estão reduzindo pessoas com deficiência sigla. Então, muitas empresas falam assim, vaga PCD. Mas como assim? PCD não é profissão. Não é profissão. Como que tem que vir escrito? Vaga para professora com deficiência, para arquiteto com deficiência, para psicóloga com deficiência, não é PCD. Então, tem um problema muito sério no uso indiscriminado da sigla, que a luta, das pessoas foram. A gente quer que seja pessoa com deficiência, porque precisam entender que antes da deficiência tem uma pessoa. E aí, quando a gente usa a sigla, a gente tira o pessoa da frente. E quem não tem envolvimento da causa, não sabe. Eu fui no dia 21, teve uma corrida aqui em Niterói, e fomos eu, a minha prima, que dirige para mim, e o namorado dela. E aí, olha só, ele convive comigo, e ele perguntou o que era PCD. Por que isso? Isso é um problema do Felipe? Não. Isso é um problema que as pessoas não sabem de fato. Porque PCD reduz o que a gente quer dizer. Entende o que eu estou falando?
Assim, quando você usa muito a palavra PCD, também não contribui muito para a causa. Eu uso quando eu preciso, quando tem limite de caractere, sabe? Porque pessoa com deficiência é grande, né? Então, agora eu evito usar muito PCD. Mas entre PCD e deficiente, eu prefiro o PCD. Inclusive nós fizemos uma primeira caminhada aqui, PCD e PST-PCD, nós denominamos assim justamente para não sair da pessoa com deficiência e do PET com deficiência. Aí até na faixa também ficaria muito extenso, né? Aí o que eu queria dizer para você sobre a minha pergunta é, você acha que o capacitismo estrutural, ele aumenta os outros tipos de capacitismo? Porque pela falta de acessibilidade, nós não temos a dificuldade de sair, de sermos vistos. Você acha que isso pode aumentar outro tipo de capacitismo? O capacitismo estrutural, ele não aumenta os outros tipos, mas ele dá base para todos os outros tipos. Então, a gente diz que o capacitismo é estrutural porque a gente nasce e, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a ser capacitista. Por isso que é estrutural, porque ele está na estrutura da sociedade. A gente diz, aliás, que ele é estrutural e estruturante. O que isso significa? Que ele molda as formas de se relacionar. Por exemplo, por que uma pessoa, quando se torna uma pessoa com deficiência, através de um acidente, ela quer morrer e ela quer se matar? Aliás, foi até por isso que eu cursei saúde mental. A gente não falou da minha formação aqui, né? Porque muitas pessoas com deficiência chegavam para mim com pensamento suicida. E por que isso? Porque o capacitismo é estrutural e tudo que a pessoa aprendeu durante a vida toda é que cadeira de rodas prende, que se você perder uma perna, a vida acabou, que se você não enxergar mais, você vai ficar a vida inteira sentada no sofá. Então, a gente aprende que deficiência é algo ruim e esse capacitismo estrutural, ele vai embasando todas as outras formas de capacitismo. Por exemplo, capacitismo na mídia. Agora tem melhorado, a gente tem pessoas com deficiência. Mas a Fernanda Montenegro, ela escreveu um livro, não vou arriscar falar o nome agora, e ela dizia isso, que todo castigo, existiam 2 castigos para o vilão de uma novela, que era ou ser internado no hospício ou ficar preso em uma cadeira de rodas. Então, as pessoas vão aprendendo a ver a deficiência como castigo e punição. Então, o capacitismo estrutural, eu digo que ele não aumenta os outros, mas ele embasa todos os outros tipos de capacitismo. Como o João falou, eu acho que o capacitismo estrutural é o principal. Porque ele embasa todos os outros, né? É isso que a Paty falou mesmo, né? E como você acha que a gente. Qual é a forma de combater o capacitismo? Olha, a forma de combater é informação e convivência. Informação é muito importante, letramento mesmo. A gente aprender, a gente ouvir com pessoas com deficiência e convivência. Inclusive, essa é uma frase que aparece em todas as minhas palestras. Inclusão se faz com convivência. Então, por mais que eu fique na internet falando que é errado olhar com olhar de pena para a pessoa com deficiência, se essa pessoa não conviver com uma pessoa com deficiência, não olhar essa pessoa com deficiência de forma humana, que ela acerta, que ela erra, que ela tem inteligência, que ela vai bem em uma coisa, que ela não vai bem em outra, dificilmente o capacitismo vai ser combatido. Então, existem algumas formas, mas eu destaco a informação e a convivência. A Ariane falou assim, exatamente a ideia da deficiência sempre tem a conotação de sofrimento e incapacidade. Aí agora eu quero fazer uma pergunta, como que surgiu a janela da Paty? Então... É uma pergunta que acho que tem muito carinho para você. O Janela da Paty aconteceu que eu cresci sem ter representatividade nenhuma. Eu cresci vendo pessoas com deficiência só nos centros de reabilitação. Não tinha na escola. Quando eu ia ao shopping, eu chamava mais atenção que a árvore. E sério, eu juro pra você, eu andava ao shopping, eu não tinha cadeira
motorizada, né? O que também me empoderou muito a aquisição da cadeira motorizada. As pessoas me empurravam e eu andava assim, ó, olhando para cima, porque os olhares me incomodavam demais. Eu ia para ver a árvore e eu chamava muita atenção. E aí, ó, eu tentei fazer um blog, não gostei. Eu sou uma pessoa muito comunicativa e gosto muito de contato. Então, assim, meus seguidores têm meu WhatsApp, meus seguidores me contam as coisas, eu conto as coisas para eles, eu peço conselho, informação. Então, eu tenho essa ligação muito com pessoas. E aí eu tentei um blog e não deu certo. Eu falei assim, vou criar uma página no Facebook e vou me dar um prazo de 1 ano. Isso em 2017. Para levar representatividade, uma coisa muito importante. Eu ainda acho que as pessoas com deficiência que trabalham com inclusão não falam de certos assuntos que precisam ser falados. Um deles é a sexualidade. Então, todo mundo tem muito tabu. Então, eu não encontrava ninguém com deficiência que falasse sobre isso. E aí eu criei a página e falei, 1 ano tem que ter 1.000 seguidores. Se em 1 ano não tiver, eu não vou levar esse projeto para frente. E aí, quando faltavam apenas 2 dias para completar 1 ano, eu fiz 1.000 seguidores na página no Facebook. Aí eu falei, então acho que vai, né? E aí eu vim para o Instagram, fazendo tudo de forma gratuita, sem viver do Janela, porque eu recebi o BPC, né? E aí em 2020 eu perco o BPC. E aí eu fico desesperada. E aí, o que é que eu faço? Então, eu lembrei que na pandemia, em 2020, eu fiz 40 lives de forma gratuita. 40. Falei, cara, as pessoas querem me ouvir, né? As pessoas gostam de me ouvir. E eu lembrei de uma frase do professor de marketing, que ele disse assim, crise é o momento em que alguns choram e outros vendem lenço. Ou seja, a gente estava na pandemia, todo mundo fazia tudo online. Por que não oferecer o meu conteúdo? Precificar o meu conteúdo. E aí, eu fiz um curso de Instagram, marketing de Instagram, e comecei a botar preço e comecei a vender meu conhecimento. E hoje eu vivo do que eu ganho no Janela da Pati. Hoje eu tenho uma empresa, eu sou MEI, porque antes eu fazia palestra, né, para as empresas e elas aceitavam que eu desse nota no nome de outra pessoa. Então, uma amiga conseguiu com uma outra amiga, mas quando eu comecei a pegar grande, por exemplo, Tinta Coral, Globo, eles não aceitavam nota fiscal no nome de outra pessoa. Então, eu tive que abrir a empresa Janela da Pati. Então, hoje eu tenho CPF e CNPJ e vivo disso. Você respondeu a pergunta da Ariane aqui, ó. Você perdeu o BPC por causa das lives? Não, porque... Não. Eu perdi o BPC porque meu BPC estava no nome da minha mãe. A gente sempre deixou para ser mais fácil para ela ir receber e fazer recadastramento. Só que quando meu pai morreu, minha mãe passou a ganhar pensão por morte. Então a gente ultrapassou o limite que é permitido, que é de 1/4 apenas do salário mínimo, né? 1/4 não. 1/4 do salário mínimo. Então a gente ultrapassou essa renda. Aí eu recorri, falando que mesmo que a pensão era muito difícil, não dava, eu perdi, e o INSS queria que a gente pagasse o tempo que eu recebi concomitante, junto, né? A pensão por morte e o BPC, que a gente ficou... Eu fiz o recadastro, falamos a verdade, falei, mãe, não vamos mentir. Falamos a verdade, que a nossa renda tinha aumentado, e eles queriam que eu pagasse 42 mil. Falei, eu não tenho como pagar. Aí eu entrei na justiça e consegui não pagar, mas não consegui rever meu benefício. Mas, gente, Então, é uma questão tão difícil para a gente, né? Porque são tantas necessidades que a gente tem, tudo é tão caro, é tão oneroso para a pessoa com sim. deficiência. E a gente tem que abrir mão de tantas coisas. Por isso, se privar de tantas coisas para o nosso tratamento, para uma qualidade de vida, foi essa questão financeira, né, Fábio? E só para aqui, a nível de conhecimento, uma pessoa que recebe BPC, ela não pode ter uma empresa.
Então, se eu tivesse dado nota fiscal, também, mesmo que minha mãe não tivesse pensão por morte, eu iria perder, tá? Então tem que prestar atenção nisso também. Olha, a Sara, acho que é Hum, Santana, ela falou assim, eu gosto muito dos seus posts, das suas lives, Paty. Seu muito conteúdo é de obrigada. alta relevância. Sempre Muito recomendo o obrigada. seu Instagram para quem quer entender melhor o que é capacitismo. Muito Tá? obrigada, Sandra. Um beijo para você. É tão gostoso Obrigada. esse carinho, né? Paty, você acha que o Janela da Paty proporciona todo esse empoderamento que a gente vê, quando a gente olha assim a sua imagem, sua figura, seus posts, ou é a Patrícia Loretti que levou esse empoderamento para o Janela? Eu acho que a gente se retroalimenta. Eu alimento Janela porque tem um conteúdo de uma pessoa ali, né? Porque apesar da inteligência artificial, você tem que colocar o seu conteúdo, a sua criatividade. Eu sou uma pessoa que pensa muito rápido. Então, eu alimento Janela e eu não posso, e é inegável como Janela me empoderou. Foi através de Janela que que eu palestrei na Globo, que eu conheci o Pão de Açúcar, que eu conheci o Cristo Redentor. Foi através do Janela que eu comprei uma cadeira de rodas pagando sozinha, através do meu trabalho no Janela. Então, o Janela da parte me empodera muito também. Então, acho que a gente se João, um beijo, meu amor. Seguidor muito querido. Beijo. Então, eu acho que a gente se retroalimenta. Janela da paz. E é engraçado, Naomi, que eu agora estou mudando porque eu chegava nos lugares e as pessoas, nossa, você que é o Janela da Paz, porque muita gente me chama de Janela da Paz, né? Então, os meus posts chegavam, mas a minha imagem não. Então, agora eu estou postando muito mais a minha imagem no feed. Então, eu cheguei lá na corrida que teve aqui em Niterói e uma pessoa lá do outro lado me gritou, Pati, Pati, me gritando. Então, assim, as pessoas agora estão conhecendo mais a minha imagem. Então, eu tento fazer agora 5 posts e um Reels com a minha imagem. Só que Reels, para mim, é muito difícil, né? Você sabe, né? É muito difícil para a gente gravar. Oi, Cris. Uma dificuldade Alguém... nossa, né? É, Para você ver, quando você falou assim, um pouco dessa trajetória, você começou assim tão singela, achando, né, que não daria tanto, e depois você viu, né, o crescimento, viu toda essa potência do seu trabalho, e você construiu, e você viu que poderia ter um trabalho, né, e dar uma remuneração para você também, e esse empoderamento, né, que te trouxe esse empoderamento também, né? E sim, é muita aquilo. coisa. Eu, eu, Queria. eu fiz outra pós, né? Eu fiz outra pós para contribuir com Janela. Eu sempre estou estudando para que eu possa levar para os meus seguidores e para as empresas um conteúdo relevante. Eu digo que alguém que assiste uma aula minha, uma palestra minha, tem que aprender alguma coisa nova. Não pode sair, isso eu já sabia tudo. Não, tem que aprender alguma coisa nova. E sabe, quem está aqui acompanha a Paty sabe que realmente ela tem todo esse carisma mesmo. Ela devolve tudo para a gente. Quando a gente solicita, tem uma demanda com ela já responde de imediato, ela está sempre presente e também se importa com a gente de verdade, né? Então, isso é Eu me muito importo. importante, por isso que você é tão querida por tantas pessoas. Obrigada. Meus seguidores são uns amores comigo. E Deus me livre de tratar seguidor como número. Não, seguidores são pessoas que te levantam, sabe? Então, eu tenho o maior carinho. Recebo presentes de seguidores, inclusive hoje eu usei o presente que você me deu, meu cremezinho. Então, Ah, seguidores, muito é com importante. muito carinho. E assim, o que você acha que o Janela da Parte te trouxe de retorno? O que mudou na sua vida depois do Janela? Eu acho que esse empoderamento me impulsionou a estudar mais. Então, eu fiz 2 pós em acessibilidade, diversidade e inclusão e em gestão da diversidade pelo Janela e também me trouxe o financeiro, né? Porque eu sempre quis ser professora. E hoje, ano passado,
eu dei aula para uma faculdade de pós-graduação online sobre acessibilidade também para o Tribunal de Justiça do Amazonas. E esse ano eu já dei, esse ano, né, que eu dei. Gente, eu estou até me perdendo de tanta aula que eu já dei. Mas ano passado eu dei tribunal e esse ano também. E esse ano eu dei para uma faculdade, já assinei o contrato para ser professora de um curso de pós-graduação sobre acessibilidade de novo ano que vem. Então, acho que se eu não tivesse o Janela, eu não teria essa visibilidade toda. Olha, não sei se vocês estão percebendo, eu estou lembrando vários pingos d'água aqui, não sei se está dando para ver na tela, porque eu sou debaixo de uma goteira por causa da chuva. Meu Deus, não tô Meu vendo. Deus. Ah, então que bom, porque senão eu estaria passando vergonha aqui. Mas olha, sabe que eu não sei se é dessa forma, mas eu acho que também te trouxe toda uma liberdade, né? Que eu vejo você, os seus vídeos, né? Você vivendo hoje, coisas que talvez antes do Janela também você não tinha acesso a isso, né? Pela questão financeira e tudo mais. Eu vejo alegria em você, liberdade. E muitas Então, pessoas ficam felizes quando te veem nos Reels, realmente. sim, então, o que mudou a minha vida, que eu consigo sair hoje infinitamente mais do que eu sabia, foi ter uma estrutura melhor. Então, eu sempre falo com meus seguidores, às vezes eles se comparam comigo ou com outro influencer, e isso é muito adoecedor, porque eu tenho um carro adaptado e eu consigo pagar alguém para dirigir para mim. Então, isso faz diferença demais na minha vida, porque eu tenho AMA, eu não consigo andar de um ônibus, porque vira a curva muito rápido, minha cabeça cai. Eu fico. Uma vez eu estava no ônibus e na hora do quebra-molas o motorista passou tão rápido que meu bumbum saiu da cadeira. E eu fiquei dias com dor na coluna. Então, não posso ficar andando de ônibus porque é perigoso para minha saúde. Então, hoje eu tenho um carro. Olha, gente, o meu carro também está lá na aba Rios. A gente juntou dinheiro durante anos. Meu carro é usado, de 2017, então a gente não conseguiu comprar um carro novo. Não tinha dinheiro. E eu, através de Janela, eu consigo pagar alguém para me levar. Então, essas estruturas mudaram. Mas, óbvio que se eu não tivesse Janela, eu não teria o dinheiro, né, para pagar. Porque eu faço a palestra. Inclusive, aproveitando para falar sobre capacitismo, tem também, o capacitismo também me atinge nessa área, porque eu trabalho muito mais de setembro a dezembro, que é o mês que eu trabalho mais, e aí o que eu ganho, muitas vezes eu não posso gastar, porque durante o ano todo, do próximo ano, tem pouco trabalho. E por que isso acontece? Porque as empresas acham que só tem que falar de pessoa com deficiência em setembro e em dezembro. Isso é um erro, porque eu sou uma profissional, eu sou um profissional da saúde mental, por exemplo. Eu poderia falar sobre saúde mental, mas por que eu não sou contratada para falar? Por que eu só sou contratada sazonalmente, só no fim do ano? Então, isso também é um fruto do capacitismo de um país que ainda vem de inclusão só no final do ano, porque tem o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência no dia 21 de setembro e tem o Dia Internacional no dia 3 de dezembro. Então, isso também é um fruto do capacitismo. Mas, pelo menos, né, eu consigo trabalhar, consigo juntar meu dinheiro. E estou feliz, eu sou muito feliz com Janela. Eu não só sou feliz no Janela porque eu tenho um retorno financeiro. Eu sou feliz porque eu tenho contato com pessoas. E eu posso ajudar pessoas com deficiência. Então, isso para mim faz toda a diferença. Sabe? Isso para mim não tem valor. Saber que alguém chega. Não sei se vocês acompanharam, uma seguidora pagou para mim esse mês passado, R$ 180, para eu ter acesso a um aplicativo que coloca legenda de forma muito mais fácil. Esse aplicativo, ele entende muito fácil o que a gente fala. Quando é outro aplicativo, como o CapCut, que é gratuito, ele entende pouco. Então, eu tenho que ficar editando muito e minha mão arrasta no telefone. Então, às vezes, eu escrevo e apago, e isso me dá muito trabalho. E aí, a seguidora pagou para mim, ela disse o seguinte: posso te dar esse presente? Porque antes de te conhecer, eu nem trabalhava. Agora eu trabalho. Porque o seu trabalho no Janela me deu força. Eu falei, uau, eu falei, claro, eu aceito sim. E aí ela pagou para que eu pudesse continuar. Eu falei que eu não iria pagar, porque no primeiro ano um seguidor pagou, foi 120.
Ano passado eu paguei, foi 150, e esse ano foi por 180. Então, assim, estão aproveitando muito. Eu falei, não vou pagar. E aí ela pagou, e aí eu posso dar acessibilidade para todo mundo, né? Principalmente para os surdos que me acompanham. Ô, Fácil, eu vou te falar uma coisa assim, minha, né? Eu sou uma mulher com 50 anos, você sabe, e eu atuo, né? Trabalho na causa da pessoa com deficiência desde os meus 18 anos, né? Eu também não tinha, eu tinha falas que não cabiam, né? Não cabem hoje, na verdade. E você me inspirou, ainda assim, mesmo eu com 50 anos, você me inspirou, você me inspira. Eu aprendi muito com você. De verdade, você me motivou a trabalhar aqui nas redes sociais. Uma fase que você sabe, né, que foi muito difícil para mim, que eu perdia muito a mobilidade dos braços. Eu vou até me emocionar que eu conseguia mais escrever. E você me inspirou, você me ajudou a sentir que eu ainda posso, né, fazer alguma coisa, posso fazer o que eu gosto, posso ser uma pessoa útil, capaz, eu sou uma pessoa capaz. E eu sou muito Muito capaz. grata por você. Sou muito grata. Ai, Muito gente, obrigada. desculpa. Muito obrigada. É, Fico muito feliz. e eu sei que você faz isso por muitas pessoas. Ó, o João falou tem estereótipo, né? O estigma. E eu quero. Ah, falando também assim, que eu quero voltar aqui. Eu me perdi, gente. A sua página, ela é tão natural do seu trabalho, né? Você fala tão naturalmente e de forma clara, né? Que é acessível mesmo, a linguagem acessível, que é muito importante isso, né? E Sim. como você fala sobre sexualidade, sobre tudo, sobre seus Uhum. crushes, isso é importante, né? Porque muitas pessoas às vezes se veem nas suas histórias. Sim, Então, porque eu, aproveitando que eu tenho uma... Pode falar. sim, porque eu sou muito mais que amiga de deficiência, né? Tem uma mulher com fogo aqui, uma mulher heterossexual, que quer beijar na boca, que quer ser beijada, sabe? Que, não vou parar, não vou falar muita coisa, não. Mas, assim, eu sou muito mais que a minha deficiência. E era disso que eu sentia falta. Porque as pessoas só falavam sobre deficiência, como se a deficiência fosse a totalidade delas. Eu sempre vou permear a deficiência nos meus assuntos, porque não tem como fugir disso. Mas eu vi outras coisas, sabe? Você vê, você enquanto mulher, uma mulher inteira, né? Com É, sonhos, com desejos. claro. E aproveitando Desejo. a deixa ali, né, sobre isso, tem uma seguidora, só que ela não quis deixar o nome, essa pessoa, e ela perguntou o que que é devoteísmo. Tá, tá bom. Então vamos lá. Esse é um assunto muito tabu no nosso meio. Eu quase nunca aceito participar de live nenhuma sobre esse assunto, porque eu acho que a intenção da maioria das pessoas é ir para falar mal desse assunto e não discutir de forma profunda sobre esse assunto. Toda pessoa com deficiência ela tem que saber sobre devoteísmo. Até porque ela precisa escolher se ela quer sair com devotee ou não. Então ela precisa saber o que é. Um erro muito que acontece é, as pessoas dizem, devoteísmo são homens que gostam de mulheres com deficiência. Não é isso. Devoteísmo é uma parafilia, ou seja, no DSM-5, que é o Manual de Transtorno Mental, diz que parafilia é um desejo atípico. O que isso significa? Significa que é um desejo por algo que, diante da sociedade, não é normal. Tá? Normal, bem entre aspas. Então, devoteísmo é uma parafilia. E quem pode ser devotee? Homem pode ser devotee, mulher pode ser devotee, trans pode ser devotee, pessoa com deficiência pode ser devotee, pessoa sem deficiência pode ser devotee. Então, devoteísmo é o desejo que algumas pessoas têm por pessoas com deficiência. E aí pode ser deficiência específica, como amputação de perna, ou a mulher usa cadeira de rodas, ou a mulher não tem movimento, ou o homem. Eu tenho um e-book, quem quiser, dá para vender ele a preço de custo, a R$6. O Sexualidade e Deficiência é o segundo, não é esse o nome do segundo, que traz relatos sobre devoteísmo, então um texto sobre devoteísmo. E lá conta
uma das pessoas é uma pessoa com deficiência. Ela sempre sentiu desejo por homens com poliomielite, porque sentia desejo pelas pernas finas do homem. Ela é heterossexual, então ela é uma mulher que sente atração por homem, mas homem com deficiência. E na adolescência dela, ela sofreu um acidente e teve que amputar a perna. Então, hoje, ela é uma mulher devotee e também é alvo do deveísmo. E ela vive essa relação. Então, o devoteísmo é essa condição que tem um desejo atípico, né? Então, a pessoa pode gostar, por exemplo, eu conversei com um devotee que ele gostava de trocar a bolsa de colostomia da menina. É punk a gente ouvir, né? Eu sinto prazer com isso. Só que, diante do DSM-5, parafilia não é doença. Então, eu não posso falar que é doença, mas eu posso dizer que parafilia facilmente se converte em doença. Por quê? Porque a parafilia tem duas características: desejo forte e consistência. Então, muitas pessoas não conseguem lidar. E aí começam a se masturbar em local público, a perseguir pessoas com deficiência, a criar perfil falso, se fingindo de mulher para conseguir adicionar mulher com deficiência. Não consegue manter uma conversa saudável. A conversa começa: me manda uma foto, me manda um vídeo, me manda uma foto do seu coto, me manda uma foto do seu pé. Então a pessoa começa a ter um comportamento que a gente chama de transtorno parafílico. A pessoa começa a faltar ao trabalho, porque passa a noite toda na internet buscando vídeos de pessoas com deficiência. As pessoas começam a se envolver com muita mentira, porque a maioria dos devotees casam com mulheres sem deficiência e vivem uma vida muito medíocre de internet. Por quê? Porque eles também, esses homens, vou falar de homens, tá? Que é o que mais acontece na internet, que são as pessoas que mais perturbam a gente. Os homens com deficiência, os homens devotees, eles também cresceram numa sociedade capacitista. Então, eles aprenderam que mulher com deficiência, isso acontece também muito com mulheres negras, é só para sexo, não é para casar. Não é para ser assumida. Então, a maioria deles querem mulheres com deficiência para satisfazer o prazer. E muitos se apaixonam por mulheres com deficiência, mas não admitem. Eles falam: não, isso não é paixão, isso é só tesão. Por quê? Porque já internalizaram que mulher com deficiência não é mulher para casar. Então, a gente tem é muito amplo para falar de devoteísmo. Mas antes eu queria dizer aqui que 3 critérios precisam existir para que o desejo e a relação sexual seja saudável. O que isso tem que ser? O alvo de desejo tem que ter um corpo maduro. Ou seja, tem que ter um corpo formado, não pode ser criança. Então, vou falar de mim. Eu tenho um corpo maduro, desenvolvido, seios, pelos, útero, tudo desenvolvido? Tenho. Então, uma pessoa me desejar não é errado. Tem que ser uma pessoa viva. Tem que ser pessoa e viva. Então, eu tô viva e sou uma pessoa? Sou. Então, não pode ser cadáver, não pode ser animal. Para ser saudável, tem que ter o corpo maduro, ser pessoa viva. E o terceiro critério, a pessoa tem que decidir. A pessoa tem que ter a plena capacidade mental de decidir. Eu consigo decidir se eu quero beijar um homem na boca, se eu quero ter uma relação sexual ou não com ele? Eu consigo. Então, o desejo de uma pessoa por mim não é considerado errado. Porque não tem nada em mim de errado que impeça uma relação sexual. Eu sou uma mulher de 45 anos, eu sou viva, e muito viva, por sinal, e eu tenho plena capacidade de decidir. Então, eu não posso falar que um homem que tenha desejo por mim, que ele está errado. Embora muitos comportamentos, tá, gente? Não dá pra gente passar pano, porque o comportamento dos devotees homens, os comportamentos são péssimos. Peraí só um pouquinho que tocou o celular aqui. Mãe, desliga o celular, por favor, que eu tô na live. Desculpa, gente. Oi, voltou? A Sara Peraí, Santana falou assim. Só um minutinho, gente. Tá tocando aqui. Pode falar. A Sara Santana falou assim: gente, não tinha nenhum conhecimento sobre isso.
Tá vendo como é importante, né? A gente abordar alguns assuntos. E a caixinha É, de pergunta que vocês participaram. sim. Deixa eu só terminar aqui, que o celular me atrapalhou. Eu já estou a fim de bater papo, gente. É, o que acontece? O devoteísmo feminino, eu tenho 3 amigas devotis, mulheres. O devoteísmo feminino, ele não é agressivo como o masculino. Até porque o devoteísmo masculino perpassa pelo machismo, né? De ver uma mulher como ela tem que me satisfazer. Então, até mulheres lésbicas devotis, elas têm uma abordagem muito, muito, muito mais leve, entende? Então, eu, eu sofro preconceito, tá, gente? Eu sou excluída por várias influências pelo que eu penso sobre devoteísmo. Muita gente não sabe, mas às vezes eu não participo de um vídeo ou alguma coisa porque eu falo desse jeito sobre devoteísmo. E elas falam que não, que é objetificação. A questão é o seguinte, eu vou defender até o fim, o direito de uma mulher com deficiência dela querer transar por transar. Eu vou falar uma experiência aqui para vocês. Não sei se eu falo. Mas, enfim. Tá. É por isso que a gente gosta de você, que você fala. Vamos Então, agora. eu saí com devoti uma vez na minha vida. Uma vez. E foi diferente no sentido. Eu gostei. Eu gostei. Primeiro, quero falar que eu conversava com essa pessoa há muitos anos, tá, gente? Tem que ter cuidado. A Ariane falou, fala. Todo mundo quer E, saber. por exemplo, ele gostava de uma parte do meu corpo e ele fez uma coisa com essa parte do meu corpo que nunca um homem não devoti fez. Nunca. Então, ele colocou o meu corpo com essa parte da deficiência no nosso momento. E para mim foi muito bom. Então, eu gosto. Uma vez eu falei assim com o devoti: o bom de conversar com vocês é que eu não preciso provar que eu tenho sexualidade. Vocês já enxergam isso em mim. E aí eu falei assim: você é prático. Aí ele falou: você está me objetificando. Aí eu falei: tá bom, desculpa, mas é prático. O devoti já chega já entendendo que eu tenho desejo, que eu sou sexual, que eu sou gostosa com a minha escoliose. Ai, gente, eu tô falando demais, eu acho. Mas enfim, é Não, tá isso. todo mundo adorando. Olha, Tati, é sobre isso. Nós somos mulheres. Você com 46 anos, eu 50. Acredito que tem muitas pessoas aqui que estão se sentindo representadas, né? E é sobre isso. Porque a gente não tem o direito de falar? Porque a gente não tem o direito de viver isso, né? Então, deixa eu só fazer um resumão rapidinho. Então, devoteísmo não pode ser considerado doença de acordo com o manual de transtorno mental, mas a maioria desenvolve transtorno parafílico, que é impossível conviver e conversar. Assim, a maioria dos que chegam para mim eu tenho que bloquear. Esses dias, semana passada, falou: oi, eu assisto todas as suas lives. Ele deve assistir essa aqui também. Eu assisto todas as suas lives. Aí eu até brinquei, né? Falei assim: que bom. Assim é bom. Eu falei: você é devotia? Ele falou: sou. Aí ele falou: olha só como que eu fiquei só de conversar com você. Aí mandou uma foto pelado, excitado. Os homens não devotis também fazem isso. E aí que eu falo: o devoteísmo perpassa pelo machismo. Então ele não me perguntou se eu queria ver, ele não me respeitou como mulher, ele não sabe se tinha uma pessoa comigo. Como ele me acompanha, eu sei que ele sabe que eu não tenho namorado. Mas assim, o devoteísmo também vai perpassar pelo machismo e isso ainda vai prejudicar tudo. Então, eu falo o seguinte: Paty, devo conversar com devotia? Você que sabe. Você que sabe. Mas eu não posso falar que é uma doença. Eu não posso falar. Até foi que a seguidora perguntou aqui se é perigoso, né, se envolver, se relacionar Gente, com devotia. gente, devotis não são tarados, tá? Não são pedófilos.
é perigoso se envolver com quem a gente não conhece. Sobretudo quando a gente tem deficiência. Porque a gente tem dupla vulnerabilidade. A mulher com deficiência tem dupla vulnerabilidade. Então tem que tomar todos os cuidados. Por exemplo, se o cara. Ah, eu quero trocar nude com devoti. Não tem problema nenhum. Você é uma pessoa adulta, seja homem, seja mulher. Se empodere de si mesmo e faça o que você quer. Mas o devoti não mandou foto de rosto, não mande a sua também. O problema de a gente mandar nude é que a gente tem características marcantes demais, né? Por exemplo, meus pés são muito caídos e eu já mostrei meus pés várias vezes. Eu tenho cicatriz na perna, então dá para identificar. Mas se envolva com o devoti na medida em que ele se envolver com você. Ah, eu só quero marcar encontro com você em um hotel. Não, não é. Você merece sair também. Oi. Esse cuidado que você está falando é independente de sermos pessoas com deficiência ou não. Isso Sim. cabe a qualquer pessoa, né? Cuidado com todo mundo. Agora, devoti que só tem você no Instagram, só tem você no Facebook, desconfie. Devoti que fala que é solteiro e some fim de semana. Devoti que usa aliança e fala para você que não é noivo nem casado, que aquilo ali é só um anel. E desconfie disso, porque há muita mentira. Gente, isso aqui precisa ficar claro. Como eles levam uma vida escondida, na maioria das vezes, eles nunca contam para amigo, para psicólogo, para nada, que eles são devotis, eles precisam mentir. Mentir muito para manter essa mentira. Então, isso é algo que me afasta deles. Porque como eu não suporto mentira, então eu penso assim, poxa, que homem interessante devoti, mas eu jamais namoraria ele. Porque para você namorar, você tem que começar um namoro achando que a pessoa é uma pessoa verdadeira, né? Quando você já começa sabendo que a pessoa mente, aí que não vai dar certo mesmo. Então, eu falo, eu até namoraria um devoti, mas assim, seria como achar uma agulha no palheiro, um devoti que não mente, que te respeita. É muito difícil. Mas eu Então, também não posso seria dizer. o mesmo cuidado que teria que tomar, né, com uma pessoa Sim, que não seja devoti, né? gente, tudo Tem pessoas depende que do também não caráter. mentem. Tudo depende do caráter. Se a pessoa não tem falha de caráter, ela vai conseguir lidar muito melhor com o devoteísmo dela. Agora, uma pessoa com falha de caráter, ela vai para o lado da mentira com muita facilidade. A Azuka falou, eu aprendo muito com você, mesmo 45 anos de convivência. É A a sua Zuka prima, é não é? cangurício para mim. Aham, sim. Eu sempre vi a Azuka nos seus vídeos. Ela também já tá conhecida aqui. Pois, Vou viu, ficar um beijo Zuka? pra você, viu? Viu, Zuka? Você está conhecida. É, acompanho tudo. Viu que eu te Agora, falei? Não, Ami, viu que eu te falei? A gente tem a mesma idade, a gente cresceu juntas. 15 primos juntas. gostoso isso, né? Muito Uhum, gostoso. Ó, então sim. temos que curtir o Devoti sem esperar nada, só curtir, né, Ari? É assim, se A Ari você também, quiser ela foi curtir, livre, assim. é assim, se você quiser curtir, curte, mas se você se envolver, a chance de você se magoar vai ser muito grande. Porque a maioria não assume uma mulher com deficiência. A maioria não vai assumir. E os que assumem, gente, eu vou falar para vocês que tem devoti casado com mulher com deficiência e a mulher com deficiência odeia devoti. E ele nunca contou porque sabe que ela odeia devoti. Então, se a gente tivesse um diálogo mais aberto entre pessoas com deficiência e devoteísmo, poderia ser muito mais bacana. Então, assim, são muitas camadas escondidas no devoteísmo. Ninguém fala, ninguém tem informação, é, é tudo muito ruim quando a gente fala Não desse tem assunto. coragem de falar como você fala, né? Muitas pessoas não têm Não, coragem de falar como você fala. não Isso que tem. faz toda a diferença, né? Sim, isso Ó, faz vou toda a fazer uma diferença. pergunta. Fala um pouquinho sobre o programa Rio Niterói, que a gente vê você participando e a gente vê você tão livre, tão feliz, com uma energia boa lá.
Então, Niterói tem se tornado uma cidade cada vez mais inclusiva e só um minutinho que eu vou mexer aqui no celular para tentar desligar o alarme, porque deu 9 horas, está na hora de eu tomar meu remédio. E tá dando aquele despertador. Tá dando Inclusive, interferência aí? nossa, Não. Vai cair daqui a não, pouquinho. Tá, então deixa eu falar sobre o Niterói Inclusivo. É um projeto da Coordenadoria de Acessibilidade de Niterói. Faz muita diferença, tá, gente? Ter uma coordenadoria de acessibilidade no município. E aí o coordenador é o meu amigo, que é o Breno. O Breno é o coordenador. Então, isso acabou me aproximando muito mais do projeto, né? Porque a gente troca muito e eu amo participar do projeto. A gente tem praia acessível quase todo dia, agora em Niterói. Tem a tardezinha inclusiva, tem piquenique inclusivo. Então, hoje em dia, as pessoas com deficiência conseguem fazer muitos passeios aqui em Niterói. Modéstia à parte, eu amo a minha cidade e a minha cidade tem mais de 1.000 rampas. Na cidade é um número altíssimo. Então, eu encontro obstáculo? Encontro ainda. Mas Niterói é melhor que muita cidade no Rio de Janeiro. Aliás, Niterói é a cidade com melhor qualidade de vida do estado inteiro do Rio de Janeiro. E óbvio que uma cidade que prioriza a qualidade de vida tem que incluir pessoas com deficiência, né? Então, a gente hoje tem lazer, tem cultura para pessoa com deficiência. Então, eu sou muito feliz de viver aqui em Niterói. é muito importante, né? Programas como esse, né? Para que a gente Sim, possa realmente sentir parte, né? As pessoas, sim. a sociedade tem que entender que nós existimos e pertencemos. É isso que eu sempre falo. Só vou acelerar um pouquinho por causa do horário do remédio também. Não, Eu mas tenho não, mais uma pergunta. não se importa Tenho não, mais... tá? Eu posso tomar até uma hora depois. A Cáviles, não sei se você conhece essa pessoa tão querida também. A Ai, claro que eu Karina, conheço. ela Ai, é participou. maravilhoso. Ela é, né? Também. Eu a conheci também, né, aqui pelas redes sociais. E eu já sinto, assim, uma amiga, uma querida, eu nem sei se ela está aqui, mas ela fez uma pergunta para você. Ela falou qual é a sua maior dificuldade em criar conteúdos inclusivos para a internet. Minha maior dificuldade não é acessibilizar o conteúdo. Minha maior dificuldade é criar reels. E por que que é a minha maior dificuldade? Porque hoje em dia o Instagram entrega muito esse tipo de conteúdo, né? O reel. Então eu tenho dificuldade de criar. Então isso me faz ficar um pouco para trás, porque eu tenho um conteúdo bom, eu sei disso. Mas às vezes o Instagram não entrega. Então, se eu tivesse uma cuidadora, alguém que me auxiliasse direto, eu conseguiria criar mais conteúdo. Então, a minha dificuldade é essa, de criar reels. Porque quando é card, quando é carrossel, eu faço sozinha, né? Tudo Uhum. sozinha. Mas quando é para filmar, já é mais complicado. Então, agora eu estou priorizando. Pego um videozinho meu que alguém me filmou e põe uma mensagem em cima, ou narrada, que eu não consigo criar, fazer cortes, essas coisas. É a minha dificuldade também de gravar. Ó, É agora é uma mesmo assim, pergunta minha, tá? é me- Uma mesmo pergunta assim, minha. e mesmo assim eu tô quase chegando aos 30.000 seguidores, né? Mesmo com essa dificuldade. Então, você que está nessa live me assiste, quando a Paty lançar um Reels, compartilha, curte, comenta, porque olha, pro Instagram entregar mais, né? E também compra aquele e-book que você falou, que fez um precinho Ah, acessível aí, gente, quem né? quiser ler essas histórias de devoteísmo, esse texto, depois da live me chama. Dá para vender a R$ 6. Foi 6 que eu falei? R$ 6 e eu mando para o WhatsApp de vocês o texto que tem um devotio. Gente, esse devotio, ele me ajudou muito na minha vida, esse devotio que conta. Porque eu estava fazendo meu TCC e meu pai morreu. Meu TCC voltou 4 vezes, não consegui me concentrar. E ele me ajudou tanto, tanto, que ele é professor de matemática. E, enfim, não posso falar muito, né? Enfim, mas tá lá o depoimento e ele conta quando viu a primeira vez uma mulher com deficiência na rua. É muito legal esse texto dele. Tá lá no e-book também.
Ah, fiquei curiosa, vou querer também. Então, ó, quem quiser, gente, procura a parte depois, hein? Ó, agora é uma pergunta minha, tá? Que é porque eu Tá, estou vivendo isso também. Você tem tá. medo de envelhecer sendo uma pessoa com deficiência? Eu não tenho medo, mas eu hoje em dia tenho muito receio. É porque eu sei que as coisas vão piorando muito. E tanto na saúde, que a AME vai avançando, quanto em quem cuida de mim, que é minha mãe também, né? Então eu tenho muito receio hoje em dia de envelhecer. Eu acho que se eu tivesse que escolher uma política pública para ser resolvida agora, nesse momento, seria a política pública do cuidador, porque no meu caso, né, eu tenho um irmão e uma irmã. Meu irmão não tem o contato com meu irmão. E tenho minha mãe e minha irmã. E se minha irmã morre antes de mim, e minha mãe morre depois? Quem cuida de mim? Porque, gente, eu não sei se vocês sabem, mas um preço de um cuidador é caro demais. Não dá para pagar com o que eu ganho no janela e nem somando com a aposentadoria da minha mãe daria para comer, sair e pagar um cuidador. É muito caro, assim, um salário mínimo por mês é o mínimo. É o mínimo que um cuidador ganha. Não tem É porque como. também não tem como ficar só com um cuidador, né? Não Tem tem. os turnos, tem as folgas, né? Então é Tem isso que as, as pessoas têm que se você quiser um cuidador para concorda de nossa dormir, você vai realidade. ter que ter dois. Vai ter que ter dois cuidadores, um para o dia e um para a noite. Então, assim, a gente precisa que o governo forneça ou dinheiro para a gente contratar, ou capacite profissionais para cuidar de pessoas com deficiência e pessoas idosas que a ONU diz, a ONU diz sobre residência terapêutica, que é quando faz uma casa e coloca pessoas com deficiência, é importante para muita gente, eu sei disso. É importante e necessário, mas a ONU diz que é um direito humano você escolher com quem e onde você quer morar. Então, se isso já é tirado de você, olha, tem uma casa que você tem que morar e todo dia alguém vai te visitar. Quando você perde essa liberdade, você já perdeu um pouco do seu direito humano de escolha. É por isso que eu acho que deveria ter o auxílio cuidador. Você ganhar um auxílio para você custear alguém que você queira, que você possa morar na sua casa, na casa que você escolher, sabe? Mas isso, gente, é uma questão tão séria e a gente precisa conversar com muito mais profundidade do que eu consigo falar no momento. Porque não é um assunto que eu tenho me aprofundado, mas é um assunto que eu tenho acompanhado, porque eu sei dessa necessidade do cuidador. Tá vendo, gente? A possibilidade de mais uma live que a gente está falando sobre isso, né, Tati? Ó. Vai ter que estender sua agenda aí, ó. A Cris Siló falou que ela também vive essa questão, né? Que ela só tem um cuidador. E Pois é, quando esse cuidador adoece, né? Como que nós ficamos? É o meu caso também, e acho que é o caso de muitas pessoas aqui, né? Por isso que é importante a gente sim. tem que falar sobre isso. É, a gente está finalizando, eu não sei se você quer falar alguma coisa, fazer alguma consideração final. Se vocês Tá. aqui que estão assistindo a nossa live querem fazer mais alguma pergunta, Tá, então eu vou me despedindo, eu quero agradecer mais uma vez o convite, dizer que eu fiquei super à vontade nesse papo, mesmo, fiquei muito à vontade. Queria convidar quem não me conhece a seguir o Janela da Parte e também pedir aos meus seguidores que acompanhem a Naomi também, se você é meu seguidor e não segue, segue agora. Quem quiser reforçar, né? Quem quiser comprar o e-book, fala comigo, que depois eu respondo, vou tomar um remédio, vou jantar e depois eu respondo. E, e dizer assim, se empoderem de vocês mesmos, sabe? Faça tudo o que vocês puderem por vocês dentro da possibilidade. E não passe o dia inteiro numa internet só acompanhando rede social, não. Hoje em dia o conteúdo está à disposição. Então aprenda coisas no YouTube. Todas as artes, eu não tive nenhuma aula para fazer arte. Tudo é estudando, aprendendo. Então, aprenda, invista em você, sabe? No seu crescimento como pessoa com deficiência. Porque até o jeito que você se comunica
pode aumentar ou pode diminuir o preconceito que você recebe como pessoa com deficiência. Eu vejo isso acontecendo muito comigo. A pessoa olha para mim e me vê assim, né? Mãos caídas, pezinhos tortos, uma escoliose gigante. E aí, quando eu começo a falar, pessoas, nossa, você é inteligente, né? Eu falei, porque o capacitismo fez ela pensar que eu era burra. Então, como eu me comunico bem, aí a visão muda. Então, assim, invista em você, você que tem deficiência. E, e é isso. Busque a sua autonomia. Só que para isso precisa de dinheiro também, né? E é E isso, é isso que gente. você faz. Obrigada, Paty. Eu queria te agradecer imensamente mesmo a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, né? Acrescentando tanto para a gente com o seu conhecimento. Isso é tão importante. Estou muito feliz, quero agradecer também as pessoas que participaram aqui. Obrigada, né? E esperamos poder estar juntas novamente numa próxima live, aprendendo mais com você, né, Paty, que ensina tanto pra gente. Muito Obrigada, viu, obrigada. gente? É um prazer. Deus Um abençoe beijo. todos vocês. Ó, a gente não Beijo. consegue dar tchauzinho. Então eu sempre jogo beijo, tá? Beijo, gente. Eu também. Beijo. Tchau, gente. Até mais. Obrigada, estão dando parabéns pra gente. Obrigada, gente.